A TV ao Som apresenta Eu e Você na TV. Com vocês, o advogado, o poeta, o escritor, o apresentador versátil, doutor Hildebrando Diniz. Falando um pouquinho de arte, de cultura, eu lembrei aqui, eu estava aqui nos bastidores lembrando do poeta Diniz Vitorino, que faleceu ali em Recife, Pernambuco, e ele era um grande vate paraibano, paraibano não, de Pernambuco, né? Pernambucano, e num festival de violeiros deram um tema, foi sorteado para ele o tema Ouça um grito de saudade na casa onde foi nascido. E eu aprendi 2 versos dele. Ele disse: voltando àquele local, ouço um murmúrio esquisito. Lembra meu pai dando um grito, tangendo os bois pro curral. É como um sonho real, vindo do sexto sentido. Eu acordo comovido e choro por não ser verdade. Ouço um grito de saudade na casa onde foi nascido. Depois ele disse: ali meu pai venceu feras, sepultou grãos nas varzantes, gerou frutos confortantes no ventre das primaveras, mas na trincheira das eras foi emboscado e vencido, torturado e abatido pelo dragão da idade. Ouça um grito de saudade na casa onde fui nascido. Diniz Vitorino, poeta repentista. Lindo, né? Mas, olha aí, vai lá. Isso aí é um pouco da nossa história. Na passagem do riacho, Na passagem do riacho. A correnteza me dava medo, pai, mas eu queria ser cabra macho. Menino não gosta disso, né? Não gosta de querer ser cabra macho. Após, meu pai dizia, na travessia do riacho, ele não podia atravessar com a gente, que ia ocupado com a campinadeira, com a canga, os utensílios de roça, da roça. Aí ele gritava, ia tangendo o boi, e gritava: segura no rabo do boi, caba mole. A gente segurava no rabo do boi para poder o riacho não carregar. Agora segurava com toda a força do mundo o riacho não carregar, porque se você deixasse, o riacho carregava. Ele pegava a gente na frente, claro que ele era novo e acostumado com o riacho, bravo demais. Então a gente tinha certeza que ele. Mas a gente tem certeza hoje, mas naquele tempo não tinha não, porque ele pegava a gente. Então a gente pensava que o negócio ou segurava ou o riacho carregava. Então a gente segurava no rabo do boi e a água cavando o pé da gente, que a areia, a água vai cavando o pé da gente, e a gente afundando na areia e agarrado com o rabo do boi até atravessar o riacho. Então, aí nasceu essa música aí na passagem do riacho. Irmão Diniz. Olha lá. Eu queria esse trajeto refazer, atravessar aquele rio cheio e novamente ouvir papai dizer: segure o rabo do boi, menino. Na passagem do riacho. Isso aí foi um negócio assim que aconteceu, mas é muito interessante que pudesse se reconstituir a cena de novo. Mas o riacho está lá, mas está faltando as outras peças. Meu pai ainda está aqui, mas eu acho que ele não pode nem com a campinadeira mais, né? Inclusive eu soube que assim que a música foi lançada, vovô Sebastião, o seu pai, no início quis negar que não havia essa coisa toda. E depois se convenceu. E o senhor disse, mas foi verdade. Aí olhou para Painho que ia passando e disse: não foi verdade, Yolanda. Painho disse: inclusive você até o nome da vaca que a gente se pendurava do boi. Do boi, né? Lembrava até o nome do boi. É um boi bonito, né? Boi bonito morrendo no matador, que é outra ingratidão, é alguém pegar um boi que serviu tanto tempo e mandar, depois que não serve mais, aí mandar matar, né? É outra ingratidão, mas isso acontecia muito, né? Pois é, doutor Diego testemunhando, meu sobrinho, e testemunhando também essas histórias. Vamos começar a bater um papinho aqui, um pouquinho diferente, talvez até mais sério. É difícil conduzir esse programa com seriedade, muito difícil, mas a gente vai tentar. Antes de começar, eu vou logo para poder banir essa parte essa parte humorística do programa. Eu pergunto: Midecei, que Midecei está fazendo uma campanha querendo conseguir um dentista para fazer um tratamento nos dentes. Dá um sorriso bem, como é que tá aí? Por que aqui tá assim? Por que você não faz um tratamento? Eu vou de vergonha. Vergonha de quê? Piada. Acho que isso é medo, não? De ceboso. Mas você tem medo, é? Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Tem duas coisas. Vergonha? Eu fico nervoso, se tremendo, gemendo, gritando. Às vezes, socorro, minha coisa, eu vou morrer, minha coisa, socorro, minha coisa. Nem vou, eu vou morrer. É triste.
perigoso, Maria. Vai muito sangue, muito A sangue. dúvida aqui é se esses gentes ficaram assim pelo tempo de serviço deles, Foi. ou foi pela falta A de última vez cuidado. eu não sei, doutor Medeiros. Falta de comida sei, não foi, não. Olha, a outra vez, deixa eu ver, não sei, doutor Medeiros, até hoje, não sei, até hoje. Doutor Medeiros, até hoje, meu pai. Doutor Medeiros, Porque eu não sei, como todo mundo. o tempo de uso do gente também, Doutor Medeiros, mãe a passa. quilometragem já tá grande, porque come toda hora, né? Olha pra aí, Tro, tá? Ele tá Olha mais- o Denise, obrigado. É, rodou demais. Você tem rodada que tá brincadeira. Olha aí, Ranieri tá fazendo propaganda de novo aí, Ranieri. Ítalo, dá uma Denise, é muito bom, Tem importante. jeito não. Bom, mas me descer a parte. Vamos conversar com o doutor Hildebrando Júnior e doutor Diego Diniz um pouquinho aqui sobre os últimos acontecimentos jurídicos no Brasil, inclusive o que está rolando lá pelo TSF, pelo STF, aliás, que tem um projeto de discriminação das drogas. Discriminação é diferente de discriminação. Você discriminar é você comparar diferenciadamente uma pessoa da outra, você, vamos dizer assim, é quase um bullying. E discriminação é quer dizer, acabar, deixar de ser crime, deixar de transportar ou de usar a droga, deixar de isso não ser mais crime. Então tem esse projeto lá no STF e o que é que vocês, jovens advogados, acham disso? Primeiramente, boa noite novamente. Eu estava lá atrás dos bastidores, agora eu vim aqui para a situação. É os homens do Zap Zap. Muda um pouquinho o cenário. Mas é. Você acha poucas mulheres que ficam no Zap Zap o dia todo? Em relação ao assunto abordado, é um assunto que assim, vem tendo uma discussão que eu não creio que precoce, mas é uma discussão interessante já no âmbito legislativo, né? A gente viu Cristóvão Buarque encabeçar uma assembleia e tentar fazer uma reunião extraordinária. Uma audiência pública. Né? Exatamente, uma audiência pública para que se ouvisse a população acerca do tema. Até porque se envolve o interesse direto da sociedade, né? Muito se teme sobre a questão das consequências negativas dessa descriminalização das drogas, mas também eu vi uma conotação totalmente diferente que me fez um pouco refletir sobre esse fato. Falava-se nessa audiência pública especificamente acerca da maconha e falava-se nela para o uso medicinal, né? E o que é que houve? Eu vi um depoimento de um cidadão que ele falava sobre que ele tinha plantado umas ervas já na casa dele porque ele tinha uma doença, ele estava se tratando de um câncer e vivia com muitas dores. E aí ele pesquisando na internet, já que morfina não resolvia, nada resolvia na vida dele, ele resolveu pesquisar na internet. E encontrou na internet que a maconha ela tinha um efeito anestésico. Ela conseguiria diminuir aquela dor dele. E ele resolveu usar a maconha, aderir para tentar, pelo menos dormir. Ele disse que pela primeira vez em 20 dias, ele conseguiu dormir uma noite inteira, após o uso dessa droga. E aí o que aconteceu? Ele viu na maconha a solução para a dor, pelo menos imediatamente para a dor dele. E ele resolveu plantar em casa para não ter que subir o morro e comprar traficante, já que ele sabia que lá ele corria riscos. Então ele plantou no muro dele. Vizinhos souberam, ou alguém soube da história. Fuxiqueiro não fala? Exatamente. E resolveu ligar para a polícia. E ele contando emocionado sobre esse caso, ele disse que foi humilhado, foi preso como traficante e pegaram 10 pés de maconha que ele tinha dentro de casa e levaram ele para a delegacia. Ele ficou dentro da delegacia, ficou preso e ficou sendo torturado lá dentro, já que ele não podia ter o tratamento dele. Ele não tinha como se tratar do câncer, que ele tá, além da queda coisa, né, como diria o Matuto. E aí ele numa situação dessa, e ele me fez refletir. Assim, para essa finalidade, tudo muda a conotação, né? A gente passa a não ver mais como uma coisa tão nociva à sociedade. Aliás, a humanidade se precipita muito nesse ver, né? A maneira de ver as coisas. A humanidade tem uma maneira de julgar as pessoas. Você olha para a pessoa, a primeira vez, você já disse se a pessoa é bonita, se é feia, se é boa, se é ruim. E às vezes se engana perdidamente
nesse precipitado método de avaliação, né? E na droga, nessa questão de droga, aí ainda fica mais complexo. O chamado preconceito, né? É o preconceito. conceito antes de conhecer propriamente dito a matéria, né? Até dentro desse que o Dr. Júnior falou aqui, é que essa discussão da maconha é pelo princípio ativo, que é o canabidiol, que algumas doenças elas realmente são tratadas apenas com esse agente químico da maconha, não em si a maconha mesmo, a planta, mas é extraído esse elemento químico da planta da maconha, que é o canabidiol, e é para tratar algumas doenças. É tanto que tem alguns julgamentos, alguma jurisprudência, permitindo que alguns brasileiros comprem esse princípio ativo já extraído da maconha, comprem dos Estados Unidos, permitindo isso aí. No Brasil é que não é permitida ainda essa extração do canabidiol apenas para fins científicos, não para tratamento médico ainda. Então há essa discussão toda. A discussão nessa questão a diferença, eu acho que não me convenceu ainda o julgamento que se faz precipitado em relação a consumidor e traficante. Até a questão da quantidade, quer dizer, a polícia ali faz um pré-julgamento já, o que se encaixa como consumidor e como traficante, de acordo com a quantidade de droga encontrada com a pessoa, de acordo com, às vezes o cara tem um dinheiro miúdo no bolso, né, passando troco de droga. Quer dizer, é um negócio precipitado da maneira, eu acho que não existe uma balança fiel para se pesar isso. Na verdade, essa discussão toda do STF que o senhor trouxe aí, a baila, é justamente sobre isso, né? Chegou ao STF essa discussão, porque a lei de drogas, muita gente acha que deixou de ser crime você usar a droga, você portar a droga para consumo. Só que, segundo a lei de drogas, a 11.343, continua sendo crime. O que é que aconteceu? Aconteceu a despenalização no que diz respeito à prisão, no que diz respeito ao cárcere. Então você não pode mais ser preso pelo fato de estar portando a droga para consumo. Mas você vai receber algumas sanções administrativas, como, por exemplo, ter que participar de alguns cursos, prestar serviço à comunidade. Então, não deixou de ser crime. Essa ideia de descriminalizar, agora que surgiu, o porte da maconha para consumo, é que chegou no STF. E a grande discussão é de respeito a essa questão política também, de política criminal. Até que ponto você pode liberar esse consumo, esse porte, e como é que você vai saber diferenciar o que é traficante e o que não é? A questão de julgamento, a questão de julgar, eu acho que ser juiz é uma grande responsabilidade. Até porque a própria Bíblia diz que não julgueis para não serem julgados, né? Então, para não serem julgados. Então, eu acho assim muito complicado a questão de o juiz definir quem é perigoso, quem não é. Às vezes eu me intrigo, o cidadão entra às vezes na sala de audiência, algemado, a polícia fazendo guarda, escolta, né? E poucos minutos após aquilo, lá dentro o juiz se convence que vai liberar o réu. Aí o réu sai sozinho, a polícia já não está mais presente. Deixou de ser perigoso. Aí eu pergunto, esse cara era ou não perigoso? Porque ele entrou como perigoso, saiu como um cabo normal, né? Eu já vi isso acontecer na igreja, né? Que entra, se confessa ao padre, sai sem os pecados, né? Na igreja tá certo, mas a gente não sabe nem o que ele disse também, o padre. Pode ter sido o diabo e a gente não sabe, né? E o que a gente tá vendo aí desanima a gente. A gente tá vendo, né? É verdade. Quanto a essa questão da legislativa que o doutor Diego estava se referindo há pouco, realmente houve uma mudança gramatical, na verdade, que na época se questionou, houve a descriminalização ou não? Porque no nosso Código Penal, na lei específica de drogas, ela se refere à criminalização de estar com droga, portar droga, fazer... favorecer a terceiro, favorecer e tal. Ele fala, exatamente, usa uma série de verbos. Só que aí foi tirado simplesmente o ato de fazer uso de droga. Então, esse fazer uso, quando se tirou, disseram, então assim está permitindo. No momento em que a legislação tirou o fazer uso de droga, ele está permitindo usar. Mas como é que, aí se questionou, como é que você faz uso de droga se você não está com? Porque a lei fala, estar com droga. E como é que você usa droga sem estar com? Né? Então, na verdade, foi uma mudança que foi meramente formal. Eu acho que o legislador viu que estava sendo redundante e acabou tirando o fazer uso. E aí, na verdade, houve essa adaptação da jurisprudência
em relação à punição do usuário. Começou-se a ver que deixou de ser uma pessoa a ser apenada, uma pessoa que tem que ser punida por aquele ato, para ser uma pessoa a ser tratada. Então passou a ser a seara da saúde. Começou a discutir a seara da saúde e não mais de criminalizar ou não aquele indivíduo. É onde eu digo que a humanidade nunca soube de nada. Você vê, o camarada sofreu uma cadeia porque praticou um crime no passado. Se fosse hoje, não teria sofrido. Quer dizer, você está sendo vítima da época. De repente nasceu na época errada, né? Isso não é só a lei, as religiões também fazem cometem esse tipo de pecado, né? Esse tipo de falha. Quem defende essa descriminalização, inclusive o relator da ação, que é o ministro Gilmar Mendes, ele já deu o seu voto, foi o único no STF que deu o seu voto, que foi o parecer favorável a essa descriminalização. Ele defende que de 2006 para cá, que é o ano que foi editada a lei de drogas, para cá aumentou em 520% o número de presos acusados de tráfico. Justamente porque não tem esse critério objetivo de se diferenciar do traficante para o usuário. Entretanto, tem alguns outros ministros, inclusive o ministro Fachin, foi quem pediu vistas no processo, se manifestou, está para se manifestar agora, e ele, em uma reportagem, disse: tem um risco muito grande, porque a gente descriminalizando o porte para consumo, a partir de agora, vai ficar muito fácil para o traficante vender pequenas quantidades. Porque ele vai botar na mão dos aviãozinhos, que ele chama, os moleques, para distribuir a pequenas quantidades, que se chegar a polícia vai dizer: não, aqui é só consumo, portanto para consumo. Então, é também um risco muito grande descriminalizar no momento que a gente está hoje no Brasil, onde a gente sabe que o tráfico de drogas hoje está destruindo famílias, está destruindo a nossa sociedade. A gente sabe que a droga hoje tem muita função nisso aí, está aí destruindo muita gente com isso. E, assim, é uma briga grande entre teorias jurídicas, entre teorias, inclusive, sociais também, isso aí, né? E a prática é muito complicada. Tem muita coisa em jogo por trás disso aí. Uma delas é o excesso de preso, né? O governo não sabe o que fazer com os presos. Não tem dinheiro para construir presídios, nem escolas, e o número de presos aumentando. O Brasil já é um dos países que tem mais encarcerados, né? Assim, a questão de como isso vai se espalhar na prática é outra questão a se discutir, isso aí no âmbito social. Mas que uma coisa que o governo poderia adotar como solução se caso venha a ser legalizado, é a questão de majorar os impostos em cima desses produtos. Então, o que acontece? O governo, ao invés de ser um problema, passava a ser até uma solução. Maior arrecadação, como acontece com o tabaco. Hoje a gente vê o cigarro, quantas pessoas a gente conhece no meio da gente fumando? Pouquíssimas. Isso gerou emprego por quê? Porque outras pessoas se preocuparam em produtos para tirar os viciados Então começou a vender, criou um mercado paralelo. Um mercado onde as pessoas estão sendo recuperadas. Quem fuma paga caro, né? Exatamente, um vício caríssimo, né? E inclusive, que incomoda, está fora de moda. Eu acho assim que era interessante se estudar medidas mais eficientes. Agora, existem, por trás dessa preocupação, dessa discussão, existem interesses escusos. Inclusive econômicos, né? Com certeza. E assim, no âmbito político da gente, entra financiamento de campanhas dos mais diversos, né? E até sonda-se essa questão dos financiamentos às campanhas de políticos por meio de tráfico. Que vem aí, as campanhas vem aí, né? As pessoas pegam esse dinheiro sujo, lavam na política, e é de interesse direto deles que continuem essa margem de vir esses dinheiros livre de impostos, né? Pois é. E, assim, só para fechar, assim, o Dr. Júnior falou a questão de legalizar, de forma mais teórica a respeito desse julgamento, mesmo que haja essa descriminalização, não vai se legalizar, assim, as drogas em si. É bom que o pessoal em casa saiba disso. Não vai se legalizar porque aí, como o Dr. Júnior até comentou, isso é uma matéria do legislativo. Tem que se, através de lei, o processo em si é apenas... Como dizia Pazarope, do Poder Legislativo. Justamente. O processo em si é apenas para declarar inconstitucional, segundo os princípios. Segundo dizendo, é o artigo 5º, o direito à intimidade, o direito à privacidade, de você poder portar para uso próprio. Segundo Gilmar Mendes, ele disse que é porque
aquele uso da maconha, especificamente naquela pessoa de pequena quantidade, apenas vai fazer mal a ele próprio e não à sociedade. Ele diz que o direito penal ele não pode proteger, inclusive, até a própria saúde do cidadão, e sim da coletividade. É o pensamento dele. Mas o cinto de segurança também vai proteger essa pessoa também. Pois e está lá. Essa é a teoria dele. Então, é uma contradição. Muito não é porque seja ministro que não erre, não, né? Eu penso com certeza. Assim. Discutível. Bom, conversamos aqui com o doutor Hildebrando Diniz Júnior e com o doutor Diego Diniz sobre esse projeto que está no STF, que trata da descriminalização das drogas. Ficamos felizes foi interessante, fechou o programa com chave de ouro e deixamos o microfone para vocês se despedirem e dizerem algo mais que queiram sobre o assunto. Agradeço mais uma vez o espaço e estaremos sempre aqui, ou por trás dos bastidores, ou aqui à frente. No Zap Zap. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Isso é papel de homem. Põe aqui, rapaz. Tem muito que dizer, a instrução, você ficar no Zap Zap. Isso é o costume da rádio. Do Zap Zap. Isso é o costume da rádio, que a rádio a gente aparecer só a voz, aí de repente aparecer a imagem também, pode ser que não agrade, né? Não, mas agrada, inclusive... o Cabo Morte tem duas caras aqui. Aliás, tem gente que fica dizendo, fulano tal tem duas caras. Eu queria ter duas, porque quando não tivesse feio, eu usava outra. Não abusava, né? Não abusava. Doutor Diego. Só agradecer a todo mundo que está assistindo hoje. Inclusive, o pessoal tem um grupo do WhatsApp, falando novamente do WhatsApp. O WhatsApp, eu não estou falando de vocês não, viu? Estou falando, passando um carão deles, que tem muito mais o que oferecer aqui. O grupo de Clinton Medeiros, um grupo de política, e ele já foi chicane. Aí tinha Gilson eu saí que eu não aguentei. Tava Gilson falando, tava J. Fernandes também comentando, dizendo que tava assistindo o programa da gente. Wagner falou, né? Então, e todo mundo falando da saudade do programa da rádio também, né? Das brincadeiras, né? Mas quem sabe, você volta um dia, né? Quem sabe, né? Depende não depende só de mim, não. Depende de um bocado de coisa. Mais uma vez agradecer o espaço aqui. Lembrando aqui o pessoal também que dia 12 do Mirante tem banda Nagibe, um show bem bacana, a banda lá de João Pessoa, estourada no Nordeste inteiro, vai estar pela segunda vez no Complexo Mirante. Parabéns pelo Mirante, pelo trabalho que você está fazendo no Mirante também. Obrigado, mas é uma equipe toda. Inclusive elevando a cultura de Catolé do Rocha, dando sequência a esse trabalho, modéstia à parte, que a gente tem feito, né? E é interessante, aquela casa parece com a cara da cultura de Catolé. Nesse final de semana, assim, foi uma proposta interessante que colocar 3 artistas, um em cada dia, sexta, sábado e domingo, né, esse final de semana, que é Junho de São Bregode, em estilos diferentes. No sábado, Kleber Nunes, lá de Mato Grosso, que é fã do senhor. Eu também sou fã dele. E Tiago Bruno, que virá aqui na próxima quarta, também vai estar se apresentando no domingo. E o povo do Mato Grosso, um abraço a quem está nos assistindo lá em Mato Grosso, né? Então, e só para fechar, quem quiser que a gente traga algum tema jurídico para a gente discutir aqui, consumidor, previdenciário, é só mandar um recadinho aí no WhatsApp que está na tela, tá embaixo, e a gente traz o tema para vocês. E até rimar aqui, o tema a gente faz, né? Pois é. Se for moto, a gente faz também. Então, um abraço a todos vocês. Obrigado, me desce aí. Você tem alguma coisa a dizer? Não vai dizer alô pra ninguém, não. É só pra encerrar. Um abraço a todo mundo e tal. Abraço a todo mundo. Abraço. Um cheirinho aí. Cheirinho. Tchau. Um abraço. Até a próxima quarta-feira. Lembrando que o programa reprisa na sexta-feira, 7h30 da noite, e na segunda-feira. Mas na quarta-feira é ao vivo a partir das 7h30 pela TV ao Sol, a TV online de Catolé do Rocha. Tchau. Acabamos de apresentar Eu e Você na TV. Até a próxima quarta-feira, neste mesmo horário.